Não me vejo sozinho, isso é insano. Sou capaz de me ver no mano a mano. No mano a mano. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Beco com Saídas. Nós hoje estamos aqui, estou na companhia do Hugo, para gravar um mano a mana. Pronto, neste formato procuramos também estar aqui uma postura mais descontraída, falar assim mais de forma aberta, espontânea, improvisada, diria também, porque optamos por escolher o tema imediatamente antes do início do episódio. E pronto, e isto já tem, este tema que escolhemos para hoje já vinha sendo sugerido por alguns de nós em momentos anteriores, e portanto gostaríamos daqui de conversar um bocadinho sobre o tema das redes sociais, que são, nos dias que correm, assim, parte da nossa vivência e é difícil falarmos sobre temas até às vezes mais amplos, mais gerais, sem falar nas redes sociais, nem que seja para dizer, olha, soube que isto está a acontecer porque no Facebook ou no Instagram alguém falava sobre o assunto. Vou passar. O que é que tu achas sobre isto, Hugo? Sobre isto das redes sociais? Bom, em primeiro lugar, um abraço e beijinhos aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, e a quem esteja a ver também. Sim, como disseste, as redes sociais é um tema que já tínhamos falado aqui há tempos, como algo sobre o qual gostaríamos de dizer, de partilhar alguma das nossas opiniões pessoais e profissionais. As redes sociais, nem a propósito, ainda no último episódio, neste caso à desgarrada, falámos dos formatos de terapia, não é? E um deles era a terapia online ou à distância. E embora não seja uma rede social, estamos a falar de um puro canal de comunicação, neste caso digital, mas não deixa de estar inserido neste mundo que nos acompanha há muito pouco tempo, mas que parece já há uma eternidade, não é? Ou seja, já ninguém se lembra É verdade. de que vivemos um dia sem a possibilidade de ligarmos o computador e falarmos através do ecrã, de termos uma aplicação, de termos um telemóvel deste chamado smartphone, onde temos inúmeras aplicações, entre as quais as chamadas redes sociais. Portanto, isto é uma coisa que, não sei, a internet, as redes sociais, e se calhar fiz aqui um salto enorme, mas as pessoas entendem o que eu quero dizer. É uma mudança no comportamento humano que poderia se comparar sei lá, à eletricidade ou o telefone. Portanto, é algo que realmente veio para ficar e, e de forma bastante presente, não é? Nós que trabalhamos na área da saúde mental, uma das angústias que as pessoas hoje vivem é a mera possibilidade de passarem um dia, uma tarde, sem acesso à internet, não é? Sim. Sem, sem, sem poderem comunicar de uma forma imediata, não é? De forma imediata. Antigamente nós tínhamos uma vontade de dizer alguma coisa a alguém e ligávamos e tínhamos a sorte dessa pessoa estar do outro lado. Às vezes sabíamos que não era possível, porque sabíamos que ela não estaria em casa. Tinhas que marcar a hora. Tínhamos que marcar a hora, exatamente. Mas aqui hoje em dia é isso. Olha, vou-te ligar às 8 da noite ou vou-te ligar às 6 da tarde. Podes? Isso não existe hoje. Hoje não existe.
pensas, fazes. Hum, E com o pensas, fazes, portanto, nós habituámos-nos a um imediatismo, a pensar que as nossas necessidades, neste caso, as nossas necessidades psicossociais, necessidades de comunicação, podem ser imediatamente atendidas. E realmente podem, num sentido prático. No entanto, a disposição das pessoas, o tempo que elas têm naquele momento para nós, a vontade que elas têm de entrar numa discussão, seja ela de qualquer nível. Portanto, todas essas questões não têm necessariamente que estar lá só porque nós queremos. sim. Ou seja, isto dá aso potencialmente a alguns desentendimentos e principalmente a frustrações, porque quanto mais nós nos apercebemos de que é possível ser imediato, no dia que não acontecer, a frustração é maior, não é? E criamos aqui espaço para maior irritação, maior falta de paciência, responder mal, desequilíbrios emocionais, no fundo, vá. Sim, E sim, sim, claro, sim. isso é tudo aquilo que, que é a parte perigosa das redes sociais. Sim, sem dúvida, eu concordo com o que dizes e de facto as redes sociais, houve aqui como que uma revolução do ponto de vista do que significa em termos de relações, das relações interpessoais, das relações humanas, da forma como comunicamos e da exposição também que muitas vezes exige, embora obviamente as redes sociais, nós estamos a falar aqui de uma forma mais ampla, não necessariamente aquelas redes sociais com o feed, não é? Temos lá no WhatsApp ou noutras por mensagem, mas que introduz esta característica que falavas deste imediatismo e que se liga àquela sensação que também já falámos em um episódio anterior, de que muitas vezes as pessoas nos falam de que estão a perder alguma coisa, que não estão a fazer o suficiente, que não estão, sei lá, a viajar o suficiente, que não estão a ler o suficiente, ou que não estão a cuidar de si o suficiente, porque depois também esta questão do autocuidado também nas redes sociais também é levada às vezes a um extremo. Enfim, há várias temáticas e depois as pessoas acabam por ser... Se comparar, não é? Constantemente. A comparação, a questão da comparação é mesmo, torna-se mesmo problemática, porque a questão da comparação faz parte da nossa vivência, independentemente das redes sociais, não é? Nós comparamos com as outras pessoas. Faz parte. Agora, isto passa para um âmbito do problemático, não é? De algo que não é saudável, porque efetivamente as redes sociais levam um filtro muito grande da vida das pessoas. As pessoas o que colocam nas redes sociais é algo filtrado, não é? Porque é escolhido, é preparado muitas vezes, mostra apenas aquilo que a pessoa quer mostrar para o exterior. Portanto, aquilo não é eu queria fazer aqui a distinção sobre o que é a realidade, não é? O que é a realidade efetiva das pessoas e o que é transmitido através das redes sociais. Porque muitas vezes não é representativo da realidade das pessoas. É muito... Ou pelo menos de toda a realidade, não é? Ou pelo menos de todo de forma mais completa, não é? Completa, isso. Sim, com todos os fracassos, com todas as falhas, com todas as dificuldades, com todos os problemas que é a existência. O pacote todo, como se costuma dizer, não é? Sim, exatamente. E claro que isto, para alguém que já tem questões de baixa autoestima, que falta de confiança, que já vive com uma série de problemas na sua vida que a leva a estar em estados mais depressivos ou ansiosos, está exposto a este tipo de informação de forma permanente, claro que
depois choca com crenças e com ideias que tem sobre si própria, que só vai aprofundar as preocupações, o sofrimento, uma visão e uma ideia de si que é mais negativa. Não é? Certo. Sem dúvida, a questão da comparação, o de estarmos constantemente expostos ao estímulo, neste caso daquilo que é apenas e só a parte melhor das pessoas, que não deixa de ser real, mas é só uma parte, como estávamos a dizer. Sim. Disforma um bocadinho, eu aqui utilizo a palavra de propósito para contradizer, disforma um bocadinho aquilo que é a realidade na sua totalidade, naquilo que é a realidade como um pacote todo. E se as pessoas, como estavas a dizer, estão a viver um período mais delicado na sua vivência emocional, facilmente se podem iludir e pensar que aquilo que veem nas redes sociais é só aquilo que é a realidade. Isso não é verdade. Isso dá aso a ilusões e, volto a dizer, a frustrações mais tarde. É como se estivéssemos a viver. Imaginemos alguém que não se sente totalmente à vontade com o seu corpo. O que as pessoas gostam de publicar nas redes sociais são fotos na praia, em grande forma, no ginásio, com um sorriso de orelha a orelha. As pessoas podem ter esse lado de si mesmas, mas neste mundo onde as redes sociais e toda a tecnologia está ali, é muito fácil esta pessoa que tem estes problemas de autoestima, portanto, neste caso resultantes da sua aparência física, é muito fácil ela ver-se constantemente no lado mais negro desta equação, não é? Que é, eu sou sempre... Insuficiente. Como? Insuficiência. Exato, isso é. Eu sou sempre insuficiente, eu nunca, não sou tão bonito ou bonita como aquela pessoa, nem estou em situações com tanta alegria ou tanta vantagem social como aquela pessoa, e isso, pronto, deixa-me, já estava infeliz, mais infeliz me deixa. Portanto, a questão das comparações e do filtro das redes sociais, claro, sem dúvida, é outro aspecto além do imediatismo, sem dúvida. Sim, porque lá está, porque o significado que é atribuído é de que é algo que eu estou a falhar, é algo que eu não tenho, ou que eu não consigo ser, ou que eu não sou. Não é, ou seja, a interpretação que é feita não vai no sentido de mais de algo de todo, de tentar ver o quadro todo, não é? Do que é que aquilo significa efetivamente, inclusive ou seja, uma pessoa estar insatisfeita com alguma coisa na sua vida não é necessariamente mau, ou seja, nós também temos que mover em algum sentido, por vezes já também percebermos, ok, eu estou aqui neste lugar, seja sobre que questão for, mas eu quero chegar ali, tudo bem, mas há um caminho que tem que ser feito e é importante nós respeitarmos esse tempo que nós precisamos para fazer esse caminho, e que está sempre dependente de várias condicionantes, enfim. Só que a exposição a isto de forma continuada, todos os dias, como tu dizias, está ali, está aqui do meu lado. É quase isto do telemóvel, até porque a questão do computador eu acho que se tornou, e está a se tornar cada vez mais secundária. Isto do telemóvel é quase uma extensão do nosso corpo. E da nossa mente. É isso, tu levantas-te e, não sei, mas aquela sensação quase de, às vezes estás a andar pela casa e tu não andas pela casa sem ter o telemóvel ao pé de ti. Eu estou a dizer isto porque isto acontece-me. Sim. A sensação de eu estar a fazer alguma coisa, onde é que está o meu telemóvel? A mim também tem. Se alguém me liga, se alguém manda uma mensagem, se há alguma coisa que eu perdi, que se passou e que não vi.
E claro, esta exposição de forma permanente, eu peço desculpa, eu não sei se está a ouvir, mas estão aqui obras aqui ao lado, se calhar vai estar aqui Sim, estou a ouvir de fundo. coisa, mas é muito baixo, não interrompe, não perturba. Mas este tipo de informação e de exposição de forma permanente, e havendo esta interpretação muito imediata, que é preciso que a pessoa de facto tenha uma força, não sei se força é a palavra, mas uma capacidade de se distanciar das emoções e dos sentimentos que isto gera, não é? De conseguir fazer uma interpretação, ou seja, lá está, racionalizar ou conseguir fazer uma compreensão disto tudo que não a faça sucumbir a esta ideia de que ela é que está em falta, ela é que não faz, ela é que já devia estar num sítio onde não está. Enfim, mas isto é muito complexo e não querendo colocar as redes sociais e a internet e tudo isto como algo que é só problemático. Obviamente isto também tem conseguiu ocupar desta forma as nossas vidas, porque também tem muitas potencialidades e coisas que são importantes. Mas é isso, ou seja, quais são as regras, se é que se pode dizer regras, mas o que é que seria fazer uma gestão mais saudável desta relação com as redes sociais? Isso é um ponto muito importante e acho que essa é a mesma questão que nos deve assolar, porque como estávamos a falar logo ao início desta nossa conversa, embora parecendo que as tecnologias como os computadores e os smartphones estejam há muito tempo connosco, elas estão há muito pouco tempo connosco. E eu diria que se calhar estamos a entrar numa segunda geração, ou estaremos numa segunda geração de pessoas que vivem com os smartphones, diria. E dessa forma é completamente impossível para nós fazer uma análise correta daquilo que é a melhor relação ou a relação desejável que se deve ter com este tipo de tecnologia, porque nós estamos sobre o assunto, não é? Sobre brasas, nesse sentido, a viver com isto todos os dias, e o que é certo é que, como estavas a dizer há bocado, traz-nos muitas vantagens visíveis, não é? A possibilidade de eu marcar uma reunião ou falar com alguém por causa de trabalho, ou falar a alguém da minha família, para lhe dizer, olha, podes ir buscar os miúdos, ou o que é que precisas que eu compro no supermercado, todas essas coisas que nós fazemos no dia a dia, e a possibilidade de eu comunicar com alguém, esse alguém que eu realmente preciso de ouvir nessa altura, é muito importante. E isto veio facilitar muito. Mesmo para as pessoas e falando de saúde mental, para as pessoas que estavam mais isoladas, elas com as redes sociais e nomeadamente com os telemóveis, passaram a poder conviver com pessoas com as quais de outra forma era impossível, pela distância, não é? Com as quais só via uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Eu próprio, na minha experiência pessoal, vivendo no estrangeiro, se não fossem as redes sociais e se não fosse acima de tudo o telefone, vá lá, ou esta forma de utilizar o telefone de forma tão prática e tão imediata, lá está, neste caso é uma vantagem, seria, claro, gerações e gerações antes de mim adaptaram-se e conseguiram umas sobreviver, outras com grande qualidade de vida, e isso deixou de ser questão. O que é certo é que, lá está, quando a gente tem as coisas à volta e percepciona uma utilidade nelas, lá está,
valorizamos a questão e há que também falar aspectos positivos disto tudo. Claro, ver o sentido de utilidade, Sim, a utilidade. útil. Eu estava-te a ouvir sobre a questão no teu caso, de viveres fora de Portugal, não é? Dessa proximidade que permite, e eu identifico-me completamente, porque eu estou em Portugal, mas a minha família vive em França, e na verdade eu nasci em França e vivi lá até aos 9 anos, e estava-me a recordar de como é que era na altura. Tenho a memória, sobretudo, da minha mãe, e nós, por exemplo, temos uma caixa em casa onde ela guardava as cartas que trocava com a família. Sim. Portanto, em Portugal, no caso na Madeira, mas, portanto, que era por cartas e, pontualmente, irmos a uma cabine telefónica para poder falar com a minha avó. Quer dizer, isto hoje em dia, a minha família está lá e eu tenho a possibilidade de, diariamente, manter um contacto próximo por mensagem, por áudio, por chamada. Exato. E efetivamente, isto, do ponto de vista da relação, de poder acompanhar de forma mais próxima a vivência que eles têm lá e que eu tenho aqui, é importantíssima, claro. Eu penso que, sobre esta questão de que regras, ou que quisermos, eu penso que é importante, ainda assim, cada pessoa deve ver o que é que se ajusta a si, mas procurar colocar alguns limites no uso destas plataformas, em termos de tempo diário, em termos de tempo de descanso, ok, neste tempo eu vou tentar reduzir apenas ao que é necessário para manter um contacto com pessoas significativas. No que diz respeito ao trabalho, eu acho que isto, aqui em Portugal, houve a introdução de portanto, enfim, no fundo passou a ser a questão de a partir do momento que não estás em horário de trabalho, porque isto, enfim, apesar de ter havido a introdução desta medida, ou seja, para não haver, para ser respeitado o tempo de descanso dos trabalhadores, isto está previsto agora, do ponto de vista, não sei se é da lei do trabalho, não sei especificamente. Eu penso que sim. Deve ser da lei do trabalho. Mas sabemos que isso ainda assim não é completamente respeitado. Eu sei de pessoas que iniciam um trabalho e imediatamente são incluídas no grupo do WhatsApp da equipa, da empresa, ou o que seja. Isto, ou seja, é o teu. Lá está. Mesmo que estejas em tempo de descanso, estão mensagens a entrar. E por mais que tu queiras colocar-te um limite e pronto, e pensas, no meu horário de descanso, não tenho a obrigatoriedade de dar resposta, não dou. Mas aquilo gera não tem como não gerar alguma ansiedade, ver que o grupo as pessoas estão a falar, às tantas está a haver pedidos. Percebo. Tu sentes na obrigação de que tem que copiar o comportamento, se fazer alguma coisa também, senão pensam que eu não estou a colaborar ou não estou a contribuir. Vou ser considerado portanto, não tão bom ou não tão boa trabalhadora, porque não estou tão disponível, porque não me interesso, porque, enfim, isto depois pode ser interpretado de várias formas, mas eu acho que esta questão da delimitação é muito importante, quer neste aspecto dos contactos com o trabalho, mas outros também, e que não é fácil, porque é isso, a questão do smartphone, sei lá, tens o teu alarme, pronto, sei lá, eu tenho o alarme para acordar, tenho todos os contactos, tenho o meu e-mail, tenho a máquina fotográfica, eu não tenho máquina fotográfica além desta. Também o relógio, não é?
que já nem relógio. contamos. Eu, no meu caso, uso relógio, eu gosto. Ok. Eu gosto, ainda sou essa pessoa. Mas sim, mas Mas inclusive. muitas vezes, se calhar, vais ao telefone para ver as horas, não sei. Às vezes, pois, lá está. Lá está. Também é uma desculpa para eu ir ver se tem alguma mensagem por ler. Sim. Sim, isto de facto estamos a falar aqui, pronto, das nossas perspectivas mais se calhar pessoais, mas eu acho que isto é um tema muito complexo. Muito complexo. É muito complexo e voltando portanto, à tua questão inicial de há pouco, em relação se calhar, portanto, estavas a pensar sobre o assunto e se calhar a ponderar a necessidade de criar aqui algumas regras. Portanto, depois eu disse que realmente vivemos tão em cima do assunto que é difícil nós apercebermos realmente o que é que se está a passar, de certa forma. No entanto, como estavas agora a dizer, nós somos nós nas nossas perspectivas pessoais sabemos mais ou menos aquilo que nos está ou que passa de algo útil, com alguma utilidade, com alguma funcionalidade e que nos ajuda a trabalhar mais ou melhor ou a ser mais felizes na nossa vida diária. Nós sabemos quando essa fronteira é um bocadinho ultrapassada, não é? Por exemplo, nesse caso estavas a descrever no grupo WhatsApp, se calhar aí nós estamos a nossa felicidade começa a ser posta em causa porque nós estamos constantemente a sentir pressionados e viver com este tipo de pressão social no dia a dia é bastante desgastante, não é? Sim. O ter o telefone sempre à disposição e com ele todas as aplicações, redes sociais, etc., faz com que seja um amigo, se quisermos pôr em prática uma ideia que tivemos, se queremos ser empreendedores. Há tempos falava-se de empreendedorismo. Empreendedores no dia-a-dia, não é? Eu vou organizar a minha agenda, deixa-me cá ligar aqui para a pessoa X, Y e Z para organizar um horário para a semana. Pronto, isto é um exemplo daquilo que o telefone, o smartphone pode ajudar em termos de rapidez e de facilidade de logística, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, do lado negativo, naqueles momentos em que não estamos tão inspirados, eu diria assim, ou não estamos tão equilibrados emocionalmente, a consulta da mensagem, deixa-me lá ir ao WhatsApp ver o que é que há lá, deixa-me ir a fazer um scroll no Facebook ou no Instagram para ver o que é que se passa de novo. Portanto, isto pode começar a preencher estes momentos que antigamente eram momentos em que se calhar íamos dar uma volta, se calhar fechávamos os olhos 5 minutos, se calhar líamos um artigo ou um texto qualquer, se calhar íamos tomar um banho, um duche, seja o que for. Se calhar a fronteira está um bocadinho aí, não é? Quando sentimos que, em vez de nós estarmos a fazer uso destas aplicações, são elas que estão a fazer uso de nós. Sim, isso é preciso uma sensibilidade grande e uma observação constante do nosso comportamento diário, não é? E perceber onde é que está um lado e onde é que está o outro, não é? Para termos algum cuidado e para irmos afinando coisas. Sim, e é verdade que acaba por ocupar muitas vezes este lugar que é uma questão do tempo, de como nós usamos o nosso tempo, e ocupá-lo como uma fuga a fazermos, a termos atividades e lá está, e volto aqui à questão de nos concentrarmos sobre uma atividade, seja uma leitura, seja fazer algo que me faça sentir bem, sei lá, ouvir música, ir
caminhar, como dizias, enfim, o que quer que nós decidamos fazer, mas de fugirmos a essas, de alguma forma, a esse tipo de atividades que essas sim nos trazem boas sensações, que estamos a fazer algo por nós e para o nosso bem-estar e para o nosso crescimento pessoal no dia a dia, e fugimos a essa ação de forma tão imediata e tão fácil, lá está, indo a uma rede social para ver o que é que se lá passa, e muitas vezes saindo lá ainda assim com sentimentos negativos, não é? A sentirmos mal connosco próprios, e depois o tempo passou e de repente já tens que, sei lá, tens que ir comer, tens que ir fazer alguma coisa muito rotineira, e a questão do tempo, como o tempo é ocupado pela utilização destas plataformas, e como é tão fácil isto ocupar chegando a este ponto de perdermos a noção das nossas necessidades e de como há coisas que podemos fazer que às vezes são tão simples e que já não faz parte da nossa vivência, e até de um reflexo ou de como explicar isto, mas de ser algo mais, não queria dizer intuitivo, mas enfim, que faça mais parte da nossa vivência, não é? Coisas que antes fazíamos para ocupar o nosso tempo livre e que hoje em dia é muito fácil esse tempo ser ocupado pelas redes. E nesse aspecto, acho que sim, acho que, como estavas a dizer, de como isto muitas vezes é o que marca o nosso ritmo de vida. E contrariar isto Difícil. é difícil, não é? Porque até às vezes lá está, nós não fazemos isto de forma tão consciente. Isto já e pronto, e quanto a isso, acho que tomar consciência por vezes disso, do nosso comportamento, como o nosso comportamento acontece de forma automática no que diz respeito a estas plataformas, pode ser enfim, o primeiro passo para começar a mudar esses comportamentos. Sem dúvida. Porque nós formos... Isto não deixa de ser um objeto fascinante, não o objeto em si. Para quem está a ouvir em áudio, estou a mostrar o meu telemóvel, o meu smartphone para a câmara, mas não pelo design, alguns até são bastante bonitos, pronto, mas isso não é o que interessa aqui. Mas num aparelho tão pequenino, nós temos realmente, do ponto de vista teórico e virtual, o acesso a todo o mundo. Eu, se quiser ver uma montanha no Cazaquistão, eu vou aqui ao meu telemóvel. Se eu quiser falar com uma amiga que está na Austrália, eu vou aqui ao meu telemóvel. Se eu quiser ver os horários do autocarro, eu vou aqui ao telemóvel. Se eu quiser ver como é que o que é que se passa no mundo do futebol, eu vou aqui ao telemóvel. Portanto, isto, esquecendo quem nós somos, ou seja, toda a evolução que tivemos como seres humanos, nós pessoalmente, mas até como grupo, como espécie, toda a nossa história. Se alguém aterrasse aqui hoje e visse o que nós conseguimos fazer, alguém de fora, que se calhar até mais evoluído do que nós, não interessa, imaginemos que não, eu olhava para nós e víamos a ver tudo isto através deste ecrã pequenino que está sempre connosco e que realmente está-se a tornar um prolongamento do nosso corpo e mente. Portanto, isto seria uma coisa de admirar, não é? E todos nós sabemos que, e até pelos problemas que existem hoje em dia em relação às crianças pequenas e o tempo de uso em frente a ecrãs, todos nós sabemos, todos, se calhar não todos, mas não é difícil de nos apercebermos que um ecrã onde se vê todo o mundo, e além disso onde se passa tanta coisa, a nível de cores, a nível de sons, é fascinante, é difícil nós não olharmos para ali. Sim. É difícil, portanto, as pessoas que se ponham a pensar um bocadinho nisto,
e que consigam, lá está, observar melhor onde é que estão as fronteiras que separam o usar algo ou ser usado por esse algo, isso é que deve ter a nossa atenção, porque às tantas, não só esses tais espaços que há bocadinho descrevia começam a ser preenchidos por esta, muitas vezes, nulidade, não é? Que acabamos por não fazer nada de jeito, olhamos para o telemóvel só para ocupar aquele tempo. Sim. Ah, nós, portanto, a determinada altura começamos a pensar, ou podemos ser levados a pensar, que a vida real, a um nível muito básico e simples, como o cheiro, como o som, como o toque, como muita coisa que se consegue através do andar na estrada, que se consegue muito através do estar na natureza. Uhum. Todas essas experiências que começam no físico, não é? Uhum. Que envolvem muito mais sistemas dentro de nós, Sim. muito mais sentidos, são questões, apreensões da realidade muito mais apuradas. Portanto, nós começamos a pensar que isso aí não tem tanto valor como devia ter, e aí está o perigo, não é? O perigo de viver a maioria do nosso tempo de uma forma virtual por trás do ecrã. Uhum. Isso aí para mim é claramente uma fronteira a ter em conta, não é? E algo Sim. a merecer a nossa atenção. Sim, eu acho que esse ponto é importante, a questão de viver a experiência de forma. De percebermos que estamos a viver a experiência de forma reduzida, ou lá está, como tu dizias, ou mesmo pegando no exemplo da montanha no Cazaquistão, tu lá estás, se estiveres lá presencialmente, lá fisicamente, é isso, é o cheiro, a audição, é uma visão 360 sobre, embora isso também já seja possível no virtual, mas há toda uma vivência da experiência em subtilidades Só e também, né? detalhes. Até a nível Os pés, com os da pés forma. naquele chão. Quer dizer, ou seja, tem toda essa questão dos estímulos, da informação que absorvemos e que podemos experienciar nesse meio, para não falar do facto de estar a interagir com a própria cultura e com tudo o que faz parte de estar lá fisicamente, mas também acho que uma, para mim, das maiores limitações é não nos apercebermos, por vezes, o quão isolados isto também nos coloca, não é? O quão isolados, ou seja, obviamente estamos em contacto, há a comunicação, a relação também é possível pelo online, pelas redes e tudo mais, e às vezes até pode potencializar, às vezes simplesmente pelos teus interesses, porque, sei lá, nas redes sociais ou nas plataformas onde estás, podes encontrar, conhecer pessoas com os mesmos interesses, de repente ter No nosso caso, por exemplo, no nosso caso fazemos este programa e falamos em sobre certa o que medida, mas lá está, estás a ver? Porque, por exemplo, aqui a verdade é que tudo isto vem no caso, mais do meio académico, não é? Primeiro porque por via do Nuno, o Nuno, o Pedro, depois o Pedro chega a ti e pronto. Mas ao fim e ao cabo, os quatro, por questões dos nossos trabalhos e de nos conhecermos pelos os nossos percursos académicos. Claro. Que já tinha acontecido essencialmente fisicamente, e até digo mais relativamente a isso. Por exemplo, eu para mim, por exemplo, a relação que eu criei com estes amigos por via de uma formação que eu estava a fazer dentro da psicologia, da psicoterapia, foi de tal forma significativa que, passado alguns anos, nós voltamos a encontrar e criamos este projeto, não é? Sim. Mas hoje em dia, por exemplo, atualmente eu estou a fazer uma especialização completamente online. Sim. Eu não te digo, eu não, se calhar até seria possível, mas eu não estou a criar relações como eu criei nesse contexto. Certo, pois. Eu não estou a dizer que não é possível, mas é muito diferente.
É muito diferente, é muito diferente. E eu pessoalmente sinto falta disso. Mas que há comunicação, é possível trabalharmos dessa forma, é possível trocarmos informações, mas do ponto de vista das relações, do sentido de companheirismo, de afetividade, de laços mais significativos, da construção de laços mais significativos, é possível através do online, não digo que não. Ainda assim, eu acho que, mesmo através do online, eu acho que só se tornam de facto significativos quando as pessoas saem do online e depois acabam Para se conhecerem, sim, pessoalmente ou fisicamente. Sim, acho que sim. Acho que inclusive, acho que é a única forma de perceber de forma mais, lá está, mais total, mais completa, Claro. quem é a outra pessoa e como funciona a própria relação com outra pessoa. Claro, sem dúvida. Sem dúvida, concordo plenamente. Bom, e penso que estamos mais ou menos no Sim, a chegar ao final deste... do nosso mano a mana. Sim. Eu gostei muito. É um tema realmente recorrente e muito atual, que vale sempre a pena debruçarmos sobre ele, sem dúvida. Sim, talvez ainda regressemos a ele Sim, em eu outra acho que sim. altura, porque haveria ainda muito para explorar. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, boa. Então, um beijinho, um abraço a quem nos acompanha, aos nossos amigos que não estão aqui hoje connosco, ao Pedro e ao Nuno também. E pronto, e acompanhem-nos nos vários canais. Nas redes sociais. Nas redes sociais, lá estamos nós, lá está, são as potencialidades e que é preciso também agarrá-las e acompanhem no vosso ritmo, lá está. É o que nós podemos dizer. Quando for propício, sem impactar as vossas vivências na vossa realidade mais completa. Ok, um beijinho, beijinhos e abraços também a quem nos ouve e vê, e até à próxima, então. No mano a mano.